O silêncio na mansão Mendonça era tão denso que parecia sufocar os corredores revestidos de mármore. Rubens Mendonça, bilionário da tecnologia, estava sozinho em seu escritório quando ouviu, pela enésima vez naquela manhã, o choro arrastado dos filhos. Miguel e Gabriel, gêmeos de 7 anos, haviam nascido completamente cegos, e os especialistas que consultara ao longo da vida inteira deles haviam sido unânimes em seu veredito. Não havia esperança. Irreversível. Nunca verão, repetiam os relatórios, assinados com selos das clínicas mais caras do mundo. O peso daquela palavra ecoava na mente de Rubens como uma sentença de morte. Foram anos de peregrinação por hospitais, de voos fretados para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, sempre na tentativa de encontrar um profissional capaz de oferecer um milagre científico. 15 milhões de reais já haviam sido gastos em cirurgias experimentais, terapias genéticas de ponta, transplantes que prometiam mundos e fundos, mas nada surtira efeito. Cada procedimento fracassado apenas afundava mais a alma de Rubens em desespero. Seu império financeiro crescia, mas dentro de casa a dor era a única companhia. Desde a morte de Marina, sua esposa, no parto dos meninos, ele havia se tornado um homem sombrio, mais velho do que sua idade. A fortuna que acumulava não comprava sequer um lampejo de esperança. Naquele dia específico, Rubens se levantou da poltrona de couro e caminhou até a janela do escritório. O jardim era um espetáculo de cores que ele mesmo mandava cuidar semanalmente, mas que seus filhos jamais podiam contemplar. Era quase uma ironia cruel. Flores exóticas, fontes de água cristalina, esculturas importadas, tudo cuidadosamente posicionado para ser admirado. E, no entanto, Miguel e Gabriel estavam condenados à escuridão eterna. Rubens fechou os olhos, tentando afastar o nó na garganta. Foi nesse momento que o interfone tocou. Senhor Mendonça, a voz da secretária soou trêmula. Chegou uma candidata para a vaga de faxineira. O nome dela é Isabela Santos. Rubens suspirou fundo. Mais uma funcionária. A rotina da casa não podia parar, mesmo que a vida dele estivesse em ruínas. Ajustou o terno e desceu as escadas de mármore. No hall de entrada, uma jovem simples o aguardava. Vestia roupas modestas, mas limpas, e seus cabelos negros estavam presos em um rabo de cavalo disciplinado. Segurava uma pasta com seus documentos e seus olhos transmitiam uma força silenciosa que chamou a atenção de Rubens imediatamente. Senhora Santos? Ele perguntou, estendendo a mão. Sim, senhor. É um prazer conhecê-lo, respondeu ela com firmeza respeitosa. A entrevista seguiu breve. Experiência em casas grandes, recomendação de antigos patrões, disposição para longas jornadas. Nada fora do comum. Mas no meio da conversa, um som rompeu o ambiente. O choro dos gêmeos, vindo do andar de cima. Isabela congelou. Aquele choro não era birra, não era fome. Era dor emocional, reconhecível por qualquer mãe. Rubens fechou os olhos por um instante, como se aquela melodia triste o atravessasse como uma faca. Meus filhos, murmurou em voz baixa, eles nasceram cegos. Isabela mordeu os lábios. Uma lembrança atravessou sua mente. Seu irmão mais novo, que havia nascido com deficiência visual parcial e que ela cuidara durante toda a adolescência até sua morte precoce. Conhecia as técnicas, os sons, as brincadeiras que ajudavam crianças cegas a se orientarem. Sentiu os olhos marejarem, mas conteve a emoção. Não estava ali para expor sua história, estava ali para conseguir um emprego. Ainda assim, algo dentro dela sussurrou que aquela oportunidade tinha outro propósito. Rubens concluiu a entrevista, ofereceu o salário e deixou claro: não interfira na rotina dos meus filhos. Eles já sofreram o suficiente com falsas esperanças. Isabela assentiu, mas por dentro já sabia que não conseguiria obedecer totalmente àquela ordem. No primeiro dia de trabalho, chegou às 6 da manhã. A governanta idosa, Dona Célia, lhe apresentou os cômodos da mansão. Enquanto organizava seus materiais de limpeza, Isabela ouviu novamente os choros abafados dos meninos. Dessa vez, não resistiu. Seguiu discretamente o som até a sala onde Miguel e Gabriel estavam. Os dois balançavam o corpo de forma repetitiva, expressão clara de ansiedade e frustração. A babá, que deveria cuidar deles, estava debruçada no celular, indiferente.
Isabela respirou fundo e entrou. Oi, meus amores. Eu sou a tia Isabela. Estou limpando a casa de vocês. Querem me ajudar? Os meninos se voltaram para a direção de sua voz intrigados. Ela pegou o borrifador de vidros e fez um barulho rítmico. PX, PX. Miguel riu pela primeira vez em meses. Gabriel tentou imitar o som. Em poucos minutos, estavam envolvidos em um jogo de sons, risadas e imitações. Mas então algo chamou a atenção de Isabela. Sempre que ela se movimentava, os gêmeos viravam a cabeça com precisão, como se localizassem não apenas o som, mas também uma presença luminosa. Ela aproveitou um instante em que a babá saiu para buscar água e, discretamente, abriu uma pequena fresta da cortina. Um raio de luz entrou pela sala. Miguel imediatamente ergueu o rosto. Gabriel franziu a testa. Tá diferente. Mais claro, murmurou. O coração de Isabela disparou. Crianças totalmente cegas não reagiam assim. Era impossível. Ou talvez não. No dia seguinte, repetiu o experimento. Abriu a cortina devagar. Fez sombras com a mão. Novamente eles reagiram. Tá mais escuro agora, disse Gabriel. Isabela quase chorou. Havia algo muito errado com o diagnóstico daqueles meninos. À noite, quando Rubens chegou, ouviu pela primeira vez em anos o riso genuíno dos filhos ecoando pela escada. Subiu correndo e os encontrou brincando com Isabela, que fazia sombras na parede. Rubens ficou paralisado. Eles estão reagindo à luz? Perguntou incrédulo. Isabela respirou fundo e decidiu arriscar. Senhor Rubens, seus filhos não são completamente cegos. Eles percebem luz e sombra. Com estímulos corretos, podem ir muito além. Rubens ficou pálido. 15 médicos haviam jurado que era impossível. 15 milhões de reais gastos em promessas vazias. E agora, uma simples faxineira afirmava o contrário. Ele não sabia se sentia raiva, esperança ou medo. Mas quando Miguel correu até ele e disse: Papai, a tia Isabela mostrou a luz. Rubens não conseguiu segurar as lágrimas. Naquela noite, sozinho no escritório, releu todos os laudos médicos. No primeiro, de quando os gêmeos tinham 3 meses, havia uma anotação discreta: possível percepção luminosa residual. Nos seguintes, nada mais era mencionado. Como ninguém havia explorado aquilo? Por que todos ignoraram essa pista? Isabela, por sua vez, passou horas em seu quarto simples, pesquisando em seu celular. Lembrou das técnicas usadas com o irmão, dos exercícios básicos que poderiam estimular aquela percepção visual. Sabia que não era médica, mas tinha certeza de que algo estava sendo escondido. O destino a colocara naquela mansão por um motivo, e ela não iria recuar. 2 dias depois, Rubens a chamou em seu escritório. Estava com os olhos vermelhos de tanto ler relatórios. Isabela, preciso que me diga a verdade. O que você descobriu? Ela não hesitou. Seus filhos têm potencial visual, e alguém não quis que vocês soubessem disso. Rubens a encarou em silêncio. Pela primeira vez em anos, havia uma centelha de esperança queimando em seus olhos. Rubens não conseguiu dormir naquela noite. Caminhava de um lado para o outro em seu escritório, tentando organizar os pensamentos. A imagem dos filhos rindo com Isabela não saía de sua cabeça. Havia algo de extraordinário acontecendo, algo que nenhum especialista havia previsto, e isso o enchia de um misto de alegria e fúria. Se Isabela estivesse certa, então os médicos haviam mentido, enganando-o durante 7 anos, condenando Miguel e Gabriel a uma vida de escuridão que talvez não fosse necessária. No dia seguinte, quando voltou do trabalho mais cedo, encontrou novamente os meninos envolvidos em brincadeiras guiadas por Isabela. Ela havia trazido lanternas pequenas, filtros improvisados feitos com papel celofane colorido, e criara um jogo em que os gêmeos deveriam adivinhar mudanças na iluminação. Para sua surpresa, Miguel apontava com exatidão quando a luz ficava mais intensa, e Gabriel sorria ao dizer quando o vermelho se diferenciava do azul. Rubens ficou estarrecido. Eles estão percebendo cores? Perguntou, a voz embargada. Não exatamente cores como nós, explicou Isabela, mas conseguem sentir variações. Isso é mais do que qualquer médico admitiu. Significa que há um campo enorme para ser explorado. Naquele instante, Rubens tomou uma decisão. Contratou Isabela não apenas como faxineira, mas como cuidadora e estimuladora sensorial dos filhos.
Aumentou seu salário e lhe deu autonomia para desenvolver atividades. Isabela aceitou, mas colocou uma condição firme. Precisamos de uma segunda opinião médica verdadeira. Alguém honesto que investigue de fato. Rubens concordou. Porém, a notícia do progresso dos meninos se espalhou rápido demais. Márcia, a babá antiga que fora dispensada, comentou com conhecidos. E em poucos dias, o Dr. Hermes, um dos principais oftalmologistas que acompanhara o caso no passado, reapareceu furioso na mansão. Isso é irresponsabilidade, bradou Hermes, ajustando os óculos dourados. Essas crianças têm cegueira cortical total. Brincar com falsas esperanças é cruel. Rubens, exausto de anos de enganações, retrucou. Cruel é manter meus filhos no escuro, doutor. Em uma semana com Isabela, eles avançaram mais do que em 7 anos com seus métodos. O médico tentou desqualificar Isabela, chamando-a de doméstica ignorante. Mas quando os gêmeos apareceram correndo, agarrando-se a Isabela e dizendo, papai, vimos sombra na parede. Hermes perdeu o controle. Seu rosto empalideceu. Sabia que a verdade estava escapando. Nos dias seguintes, telefonemas estranhos começaram a chegar. Inspetores do Conselho de Medicina apareceram na casa alegando denúncia de exercício ilegal da medicina. Mas ao observarem os meninos e ouvirem seus relatos, perceberam que havia algo errado nos laudos antigos. Recomendavam uma reavaliação. Determinada a esclarecer tudo, Isabela procurou a doutora Ana Beatriz, antiga professora sua, especialista em oftalmologia pediátrica no Hospital das Clínicas. Ana recebeu os vídeos das brincadeiras e ficou impressionada. Esses meninos têm visão residual significativa. Nunca deveriam ter sido classificados como cegos absolutos. Há um erro gravíssimo aqui. Quando Rubens ouviu o parecer, quase desabou. Então, meus filhos poderiam ter tido uma infância diferente? Perguntou com a voz embargada. Sim, respondeu a médica. Com estímulos corretos desde bebês, talvez tivessem alcançado muito mais. Seu exame oficial marcado com Ana confirmou. Miguel e Gabriel possuíam cerca de 30% de capacidade visual funcional, algo que poderia ser desenvolvido com treino. O laudo técnico foi devastador. 7 anos de vida roubados por diagnósticos falsos. Rubens chorou como nunca antes. Abraçou os filhos pedindo perdão por não ter desconfiado antes. Vocês são mais fortes do que todos nós, meus meninos. Nunca mais deixarei ninguém dizer que não podem. A notícia se espalhou e chegou até a clínica do Dr. Hermes. Ele, desesperado, mobilizou advogados e aliados para tentar silenciar a família. Chegou a enviar notificações judiciais acusando Isabela de charlatanismo. Mas Rubens não se intimidou. Ao contrário, reuniu advogados renomados e iniciou um processo contra o médico e sua equipe, acusando-os de negligência, fraude e abuso. Enquanto a batalha judicial começava, a vida na mansão se transformava. Miguel e Gabriel já não passavam os dias trancados no quarto. Isabela os levava ao jardim, criava jogos com luz do sol filtrada pelas árvores, incentivava-os a explorar o espaço. Pela primeira vez, eles podiam distinguir o amarelo intenso das flores, a sombra dos galhos, o movimento das borboletas. Cada descoberta era celebrada como um milagre. Rubens, que antes se refugiava em reuniões e negócios, agora se sentava no chão com os filhos, participava dos jogos, aprendia a sorrir de novo. Isabela se tornara não apenas a cuidadora dos meninos, mas o coração pulsante daquela casa. Sua simplicidade, sua força e sua dedicação transformaram um lar de dor em um espaço de esperança. Mas a luta estava longe de terminar. Hermes e seus cúmplices eram poderosos, com conexões políticas e influência no meio médico. Tentaram desacreditar o laudo de Ana Beatriz, espalhar boatos, pressionar a justiça. Mesmo assim, Rubens estava determinado. Podem ter dinheiro, podem ter poder, mas não têm a verdade. E a verdade está nos olhos dos meus filhos que agora veem. 3 meses depois, a transformação era inegável. Miguel e Gabriel já conseguiam ler letras grandes com adaptações. Corriam pelo jardim com segurança e até arriscavam desenhar formas simples. Doutora Ana acompanhava tudo de perto, documentando cada avanço. Decidiu enviar o caso para publicação em uma revista internacional de oftalmologia. Certa manhã, Gabriel correu até Isabela gritando: "Eu vi o passarinho, tia, ele é amarelo!"
Miguel confirmou, apontando com precisão. Isabela chorou. Rubens, ao ver os filhos descrevendo cores, sentiu que um novo capítulo da vida havia começado. Nesse mesmo dia, recebeu a notícia de que o tribunal aceitara a denúncia contra Hermes. Outras famílias, ao ouvirem o caso dos gêmeos, surgiram com relatos semelhantes. Descobriu-se um esquema criminoso. Dezenas de crianças haviam sido diagnosticadas falsamente, para manter pais ricos pagando tratamentos inúteis. A mansão Mendonça se transformou em símbolo de resistência. Jornalistas cobriam o caso, organizações de direitos humanos apoiavam a causa. E Rubens decidiu criar uma fundação em homenagem aos filhos, para ajudar outras crianças com deficiência visual a receber diagnóstico justo e tratamento adequado. No meio de toda essa revolução, nasceu algo ainda mais inesperado. Rubens e Isabela, antes apenas patrão e empregada, começaram a perceber que havia algo maior entre eles. Uma cumplicidade silenciosa, construída em noites de preocupação e dias de vitórias, foi se transformando em afeto. Rubens se apaixonara pela mulher simples que devolvera à luz a vida de seus filhos. Em uma tarde tranquila, no jardim, ele tomou coragem. Isabela, você não apenas trouxe visão aos meus meninos, trouxe esperança a esta casa. Eu me apaixonei por você. Isabela corou, hesitou, mas não negou. Também sinto, Rubens, mas sempre temi que pensasse que era interesse. Rubens sorriu. Interesse? Você salvou minha família. Se houver interesse, é apenas de amor. Os gêmeos, atentos como sempre, perceberam de longe a mudança. Vocês vão casar? Perguntou Miguel rindo. Gabriel completou. Assim a tia Isabela fica aqui para sempre. Os adultos riram, mas a verdade estava dita. Meses depois, diante de amigos, familiares e apoiadores da fundação, Rubens e Isabela oficializaram a união. Miguel e Gabriel, agora matriculados em uma escola regular com adaptações mínimas, entraram na cerimônia carregando alianças orgulhosos. Durante a festa, doutora Ana trouxe uma notícia emocionante. O artigo sobre o caso havia sido publicado em mais de 10 países. A história de vocês está mudando protocolos médicos. Agora todo o diagnóstico de cegueira infantil precisará ser confirmado por 3 especialistas independentes. Vocês abriram caminho para que nenhuma outra criança sofra o que sofreram. Rubens abraçou Isabela e os filhos. Vocês transformaram nossa dor em esperança para o mundo inteiro. Os gêmeos correram pelo jardim descrevendo as cores das flores e os formatos das nuvens. O sol se punha atrás das colunas da mansão, pintando o céu de tons alaranjados que agora eles podiam distinguir. Isabela observava a cena com lágrimas nos olhos. Nunca imaginara que, de simples faxineira, se tornaria a guardiã da maior vitória de uma família. Anos depois, Miguel e Gabriel, já adultos, se formaram advogados especializados em direitos das pessoas com deficiência. Em cada palestra que davam, contavam a mesma história. Tudo começou quando uma mulher humilde acreditou em nós. Ela não apenas nos ensinou a ver o mundo com os olhos, mas a enxergar as possibilidades infinitas que carregamos dentro de nós. Isabela, fiel à sua essência, continuou ajudando outras crianças, provando que milagres acontecem quando a coragem desafia a mentira. E a mansão Mendonça, antes símbolo de tristeza, tornou-se o lar mais iluminado de todos, iluminado não apenas pela visão recuperada dos gêmeos, mas pelo amor que unia aquela família para sempre.